Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin. Estou aqui hoje para fazer a correção de algumas das questões de linguagem do terceiro simulado Bernoulli 2026. Vamos lá? A primeira questão é a questão 27. Vou começar pelo enunciado para posteriormente ler o texto. Yasmin, isso funciona também em linguagem? Sim, funciona muito bem. Por quê? Linguagens exige que você tenha uma atenção maior aos textos, porque a possibilidade de você se perder é grande pelo tamanho dos textos, né? Porque normalmente os textos maiores vêm na área de linguagens. E também porque para que você não fique extremamente cansado. Aí entra também a necessidade de um planejamento de prova bem feito. Não subestimem a necessidade de um planejamento de prova. Por quê? Planejar sua prova faz com que você saiba lidar com imprevistos, porque a possibilidade de que se aconteça algum tipo de imprevisto, uma redação que talvez você não esteja tão preparado, ou ali uma dúvida em uma outra questão, provavelmente pode acontecer, mas que diante disso você saiba o que fazer. E como saber o que fazer? Sabendo de um planejamento de prova muito fixo. Isso vem com o tempo e com a prática. Você vai fazendo simulados, vai testando o que funciona ou não para você, até que você defina um método seu. Isso aqui funcionou muito bem para mim, então eu vou manter e consolidar meu método até o dia da prova. Eu, particularmente, tenho um método e cada um vai ter um método. Eu não gosto de resolver mais de 15 questões da mesma área. Eu sempre vou variando. Eu faço blocos de 15 questões na prova e com isso eu consigo descansar fazendo uma área ou outra. Por quê? Se eu faço mais de 15 questões repetidas de linguagem, eu sinto que eu fico mais cansada. Mas, como eu falei, isso é extremamente particular. Você que tem que testar e ver o que funciona ou não. E também existem algumas dicas de como você pode fazer para ler o texto de maneira mais efetiva e rápida, que eu vou tentar explicar nessa aula. E espero que vocês peguem o melhor disso e apliquem nos simulados e vejam o que faz diferença ou o que funciona, o que não funciona. E como eu falei, novamente, não subestime a necessidade de um planejamento de prova bem feito, porque o planejamento vai te fazer ter aquela confiança necessária para que não se perca ao longo das questões, porque a gente sabe que é uma prova extensa, ela é cansativa, então você tem que estar com tudo que você vai fazer bem definido, nada de improvisos na hora, não. A perspectiva acerca A perspectiva narrativa adotada no conto de Drummond reforça o quê? Cortei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe, trouxe para casa e coloquei no copo com água. Logo senti, ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor? Se a contemplarmos bem, sendo autor do furto, eu assumiria a obrigação de conservá-la. Renovei a água no vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar ao médico de flores. Eu a furtara e eu a via morrer. Já murcha e com dor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia a sua vi jogar no lixo de sua casa neste jardim? Então, aqui é um conto do Drummond, né? E o que eu sinto que os alunos se perdem quando tem algo de algum escritor específico, seja conto, crônica, poema, é tentar interpretar demais o texto de uma forma que o Enem não está te exigindo. Mesmo que você seja uma pessoa mais pragmática e tenha ali uma dificuldade de entender a subjetividade que o autor queria colocar naquilo, o Enem não quer isso de você. Ele quer a aplicação de uma matéria dentro daquele contexto. Então, mesmo que você não entenda a parte subjetiva do texto, o importante é que você entenda qual a matéria está contida nele e de que forma você vai resolver essa matéria. Então, a perspectiva narrativa. Então, como foi
a narrativa adotada por Drummond nesse texto. Tá vendo que não tem que entender o porquê ele estava falando daquela flor, o porquê a flor tinha que viver num vaso, o que ele queria dizer com isso, nada disso você precisaria saber. Você tem que entender qual foi a perspectiva narrativa que o Drummond fez. Entende? Então, às vezes, a prova de linguagens torna-se mais difícil para você porque você fica tentando o tempo todo interpretar tudo o que o Enem não está exigindo de você. Então, às vezes, você ter dificuldade disso não é um empecilho para que você acerte mais questões de linguagens. O que você tem que fazer é mudar o seu foco. Em vez de você ficar tentando descobrir o porquê daquilo, você resolve de uma forma prática. É o foco narrativo. Esquece da parte subjetiva daquele texto. Se o Enem sugerir e exigir isso, você fará. Mas enquanto ele não exigir, não tente. A perspectiva narrativa adotada no Conde Drummond reforça. Vamos às alternativas. O fluxo de consciência entre as personagens. Fluxo de consciência é aquelas ideias jogadas de forma contínua, né? Que não tem uma certa pausa. É como um pensamento seu quando você está fazendo algo e eu preciso ir no mercado, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer tal coisa, e vai de um fluxo muito contínuo, umas ideias muito aceleradas normalmente, sem uma certa pausa narrativa. O que o texto do Drummond não faz, entende? Normalmente, esse fluxo narrativo é mais comum na obra da Clarice Lispector, ela gosta bastante de fluxo de consciência, o Graciliano Ramos também aborda bastante fluxo de consciência, mas mesmo que você não soubesse disso, o próprio texto não faz isso. A gente não enxerga nesse texto uma parte de que ele faça esse fluxo de consciência, vários pensamentos ali de forma cadenciada, então não faz sentido essa alternativa. O diálogo estabelecido entre o narrador e o leitor. Não. Em nenhum momento o Drummond se direciona diretamente ao leitor. Ele não faz perguntas, ele não faz afirmações, aqui às vezes é mais algo autocentrado, né? Ele está fazendo o pensamento ali consigo mesmo. Então ele não está direcionando ao leitor. Novamente, essa alternativa não faz sentido. A posição de observador dos eventos transcorridos. Ele é observador? Não. Por quê? O narrador aqui, ele é participante da história, né? Furtei uma flor do jardim. Quem furtou? Ele que está narrando a história. Então, ele não é somente um observador, ele é efetivamente um personagem daquela história. A distância entre o tempo da história e seus eventos também não. O texto aqui, ele não faz uma distinção entre essa parte dos eventos ao que realmente está acontecendo ali. O texto realmente está, os eventos estão no presente, a narração também está no presente, então não faz sentido também essa alternativa. A transferência de subjetividade do homem para a flor. Exatamente. Mesmo que você não tivesse entendido o que essa alternativa estava dizendo, por eliminação você chegaria a ela. Mas essa transferência de subjetividade é quando ele vê ele naquela flor de alguma forma, entende? Então, essa transferência de subjetividade do homem para a flor. Porque a flor ali, ele coloca primeiro num vaso, aí depois ele muda para ele coloca primeiro num copo, depois muda para um vaso, até que chega o momento de colocar no quintal e a última fala. Então, essa subjetividade é colocar pensamentos particulares dentro da perspectiva de um acontecimento ali cotidiano que seria pegar essa flor, entende? Então, é isso que a narração faz, ok? Questão 39. No trecho do romance, os termos grafados entre colchetes são recursos que exercem a função de lista dos medos brasileiros, bala perdida, sequestro relâmpago, CV, PCC. Os brasileiros nunca pensam em miocardite. Sonho. Você sonha com lobos? O que são lobos? Você sonha com ratos? Você sonha com Road 66? Você sonha? O que são sonhos? Você sonha com a morte? O que é a vida? Então a gente tem que entender o que significa esses termos aqui, ó, sonho e esse termo lista, ok? Como eu falei, o Enem aqui tá te exigindo saber qual era a proposta do autor com esse texto?
o que o autor estava pretendendo com essas interrogações. Então, entende que na maioria das vezes o Enem não exige que você realmente entenda o texto, por isso que a dificuldade em interpretação de poema parte de você mudar o foco, como eu falei, e entender o que aquela questão está exigindo de você efetivamente. Vamos às alternativas. Organizar as unidades temáticas que estruturam o texto. Exatamente. O que é organizar? Uma lista aqui. Lista de medos. Então, é tudo que é medo. Ele coloca, ele lista. Aí depois ele, tudo que é sonho, ele coloca, faz várias indagações todas sobre a mesma temática, entende? Organizar unidades temáticas estruturou um texto bem simples, o que o Enem estava te exigindo aqui nesse caso, o que o simulado te exige. Sugerir as definições de um glossário sobre os termos da obra, não. Em nenhum momento ele coloca a definição e vai o significado. Ele não faz isso. Se ele tivesse colocado, por exemplo, sonho, aí, sonho significa tal coisa. Não faz isso. Catalogar as referências externas que fundamentam o enredo. Também não. Ele não está catalogando referências externas que fundamentam o enredo. Ele está organizando essas referências. Registrar as inserções do autor para comentar o processo da escrita. Também não. Não é somente comentar o processo da escrita e também não é as inserções. Não faz sentido essa alternativa. Classificar as tipologias textuais que compõem as memórias do narrador. Não. Não são tipologias textuais. São aqui exemplos de sonho e uma lista de exemplos de medos. Entende? Então, também, novamente, não faz sentido essa alternativa. Ok? Vamos para a próxima. Qualquer dúvida, lembrando, estamos à disposição sempre. A produção de Laureano evidencia a função da arte ao articular práticas contemporâneas que: e se o apedrejado fosse você? Racismo estrutural, epistemicídio, Espanha Nova, genocídio. Então, sempre pega essas palavras que tem na arte, sempre veja a fonte, e se o apedrejado fosse você? Desenho feito com pamba, lembra-se demográfico e tal. O passado do Brasil e sua fonte de questionamento sobre o atual contexto político, social e cultural são apresentados por Jaime Laureano na sua exposição individual Aqui é o Fim do Mundo. Laureano aborda as formas de violência cotidiana que se desdobram ao longo da história brasileira. Nesse sentido, o artista se debruça sobre os traumas históricos da nossa cultura. Receber a exposição aqui é o fim do mundo no Museu da Arte do Rio de Janeiro, é cumprir com o nosso compromisso de buscar artistas que estejam produzindo uma revisão e reelaboração coletiva da história do Brasil. Além disso, Jaime Laureano tensiona o público para, a partir das proposições críticas capazes de revelar as estruturas do nosso país, avalia Rafael Calou, diretor-chefe da representação da OEI do Brasil. Outra dica que eu já falei algumas vezes para você, mas volto a repetir, é sempre buscar o clímax do texto. O que é esse clímax? É a parte mais importante do texto. Então, por exemplo, nesse texto aqui, você viu que está fazendo uma crítica ao racismo, porque na primeira imagem deixa isso bem claro, né? Racismo estrutural. Mas nesse segundo texto, além de sempre estar grifando as partes mais importantes, percebe que isso aqui é a síntese de tudo que a obra deste autor representa, quando nessa parte aqui tensiona o público a partir de proposições críticas capazes de revelar as estruturas do nosso país. Entende que aqui é o clímax do texto? Ele tensiona o público a partir de proposições críticas. Essas proposições críticas aqui, nesse caso, relacionadas ao racismo estrutural, entende? Então, deixa bem claro qual é a função da arte para esse autor. Se ele está fazendo uma crítica a uma estrutura do país, e neste caso é uma estrutura do racismo, então está aqui a função da arte para ele. A função da arte é essa crítica às estruturas de dominação sociais dentro de uma sociedade, entende? Vamos às alternativas. Fomentam reflexões no público observador a respeito de ações cotidianas do passado. Não.
ele não fomenta somente uma reflexão sobre o passado, porque se ele fomentasse uma reflexão, seria algo mais passivo, né? E a arte dele aqui funciona como uma efetiva crítica ativa, tipo, e se o apedrejado fosse você? Um questionamento bem duro e brutal para que essa crítica seja feita de uma forma ativa. Então, não é somente uma reflexão do passado. Apresentam contextos políticos e socioculturais de obras que tematizam violência? Não. Não somente isso. Não é somente a violência, é o racismo estrutural como um todo. Então, o que seria reduzir o que o autor está querendo te trazer com essa função da arte. Propõe a leitura de eventos canônicos do período da formação da sociedade brasileira? Também não. Ele não propõe essa releitura. Aqui ele está fazendo uma crítica àquele período, mas não, como eu falei, não de uma forma passiva somente, mas de uma forma ativa ali, de falar de como essa estrutura é e funciona no país. Problematizam a memória histórica para promover uma reflexão sobre violências estruturais. Exatamente. Esse problematizar a memória histórica é porque, por vezes, por ser um fato já ocorrido, as pessoas tendem a minimizar o que realmente aconteceu. Então, esse problematizar uma memória histórica é tirar aquele véu que transcende o tempo e permanece com que fosse um fato isolado, ou um fato menor do que ele realmente foi, o que na verdade não foi, como o autor traz aqui, é um genocídio, um racismo estrutural, entende? Por isso que a alternativa correta é a letra D. Questionam práticas de exclusão social e preconceito na organização histórica da sociedade. Não. Ele não está aqui citando essa prática em si, ele fala de uma forma mais geral, ele não cita em específico essas práticas, ok? Aqui é o texto para as questões da 8 a 11, ok? Como eu falei, textos grandes você tem que buscar sempre ler de uma forma ativa, não leia somente por cima e é isso, acabou, não. Leia de uma forma ativa, marca os pontos mais importantes, procura o clímax do texto, procura o que o autor queria com isso, qual o gênero esse texto pertence, o que o enunciado fala daquele texto, entende? Tudo isso vai ajudar para que você não se perca diante de um texto muito grande, ok? Seria muito mais instagramável aparecer. Perdão, não ativei a caneta aqui. Seria muito mais instagramável aparecer em mais um Reels prometendo a nova panaceia capaz de resolver um problema tão complexo quanto a obesidade. Mas a verdade é amarga e quase ninguém quer ouvi-la. Há pessoas que sim precisarão de medicamentos anti-obesidade pelo resto da vida, não por falta de força de vontade, mas porque a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e biologicamente determinada. Entende? De tudo que ele falou aqui, nesse primeiro trecho, a síntese é isso. O que ele está querendo dizer é que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e biologicamente determinada. Então, sim, às vezes é necessário o uso de um medicamento. Os análogos de GLP-1 representam a maior revolução em décadas do enfrentamento dessa doença. Estudos de 5 anos mostram benefícios que vão muito além do peso: redução expressiva de risco de diabetes, eventos cardiovasculares, doença renal crônica, insuficiência cardíaca e até alguns tipos de câncer, como o colo retal e do endométrio. É raro ver uma classe terapêutica com impacto tão amplo. Se a ciência avança, por que continuamos falando em uma palavra preço? Então, aqui, novamente, eu estou fazendo isso para que você entenda. Na hora da prova e com muita prática, você vai fazer isso de uma forma muito automática, sem mesmo perceber. Mas eu estou fazendo isso para que você entenda que é muito importante que você raciocine o que você está lendo. Você não pode ler e simplesmente estar voando na maionese. Você tem que estar sabendo o que você está lendo, gente. Então, aqui eles citam, né, quais seriam os benefícios desse medicamento, além do tratamento efetivo da obesidade. E ele fala, se existe a medicação e ela é tão benéfica, o porquê que não se tem um uso maior dela? O preço, pronto. Foi o que esse parágrafo disse. O custo anual do tratamento com
Eu risquei aqui em cima, agora eu não consigo ler. Parabéns, Yasmin. O custo anual do tratamento com tirzepatida, princípio ativo do Monjaro, chega a 32,7 mil por ano em doses terapêuticas. Esse valor é proibitivo num país onde mais da metade da população ganha menos de 2 salários mínimos. E, ao mesmo tempo, vivemos uma epidemia global. A obesidade já passa de 1 bilhão de pessoas e deve atingir 2 bilhões até 2030. Então, aqui está novamente ressaltando o porquê que esse tratamento não chega a tantas pessoas, porque o Brasil é um país subdesenvolvido, em sua maioria pessoas em vulnerabilidade social e econômica, o que faz que elas não tenham acesso a esse tipo de tratamento. E que apesar de não ter o acesso, infelizmente os índices continuam aumentando, né? A Organização Mundial de Saúde lançou neste mês sua primeira diretriz sobre o uso de análogos de GLP-1, reforçando seu caráter de tratamento prolongado e a necessidade ética de garantir acesso a quem precisa. Mas a recomendação esbarra no Brasil em um cenário paradoxal e perigoso: medicamentos caros, oferta limitada e, como consequência, a explosão de mercado paralelo. A intensa demanda estrangulada pelo modismo, elevado preço e indisponibilidade abre brecha para oportunistas, e onde o Estado falha, o mercado clandestino prospera. Então, aqui está falando que essas pessoas que não têm acesso a uma equipe médica preparada, porque o uso do medicamento aqui ele também não vai ser somente a pessoa fazer o uso, tem que ter um acompanhamento com nutricionista, normalmente com psicólogos, médicos. Então, essas pessoas que não têm acesso a isso buscam por vias clandestinas o uso dessa medicação. Porque, como eu falei, o Brasil é um país subdesenvolvido, a maioria dos alimentos que são de menor custo, as pessoas são alimentos ultraprocessados, com valor nutricional muito baixo, então, normalmente, essas pessoas marginalizadas, em vulnerabilidade social e econômica, como eu disse, elas vão tender a ter um quadro de obesidade também por conta desses hábitos de vida, e essas pessoas não vão ter acesso a um remédio, a uma equipe médica completa, porque isso tudo custa muito dinheiro. Então, buscar de forma clandestina é um risco, e essas pessoas buscam porque não têm acesso a uma coisa ali de qualidade. A crise, porém, é ainda maior. No SUS não existe absolutamente nenhuma medicação fornecida gratuitamente para o tratamento da obesidade. De um lado, os pacientes são culpabilizados por serem doentes e não por se curarem com força de vontade. Do outro, o sistema de saúde que insiste em tratar a obesidade como problema estético e de responsabilidade individual. O texto está reforçando aquela ideia que ele trouxe no início, né? Novamente, aquela ideia de que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e biologicamente determinada. Então, não depende só de uma força de vontade ali do indivíduo. Não é questão de eu decidir não ser mais obeso. Vai muito além disso. A consequência é cruel. Aprofunda-se as desigualdades entre quem pode pagar para tratar uma doença crônica e quem é condenado a conviver com os seus desfechos. Diabetes, doenças cardiovasculares, limitações físicas, estigma. Não há equidade possível nesse modelo. Ou seja, enquanto as canetas emagrecedoras fervilham no mercado paralelo para fins estéticos, 70 milhões de obesos brasileiros ficam sem atenção no SUS. O Brasil precisa urgentemente enfrentar uma crise com políticas públicas sérias. Taxação de bebidas açucaradas, estímulo real no ambiente alimentar saudável, revisão da jornada de trabalho para a criatividade física como parte do cuidado e, sobretudo, acesso a tratamentos seguros e eficazes. Saúde não é luxo. E tratar a obesidade não é vaidade, é uma questão de dignidade, humanidade e responsabilidade coletiva. Aqui o autor faz sua conclusão, né, de como ele acha que poderia ser possível reivindicar maiores políticas públicas relacionadas ao tratamento da obesidade, e ele sintetiza todas as ideias trazidas por ele no texto, ok? Uma canetada no SUS. A crise silenciosa do tratamento na obesidade no Brasil. Olha como essa fonte já te fala muita informação, ok? Então, lembre-se, ler um texto no Enem é ler com atividade, é ler grifando, é ler pensando, é ler questionando, é ler e tudo isso, gente, você não vai perder tempo. Você vai fazer de uma forma automática. Você vai estar lendo ali pensando ao mesmo tempo. Eu te garanto que você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, isso tudo vai fazer com que você não esqueça, e mesmo que você esqueça,
volte no texto, volte um trecho específico, não leia o texto todo novamente, porque aí você vai perder tempo. Mas volte nos trechos específicos que a questão te exigir. Às vezes, puxe um gancho do que você lembra do texto. Faça isso que vai te ajudar com certeza. Ok? Questão 9. O autor critica a forma como as redes sociais abordam o tema da obesidade, uma vez que lembra que bem no início do texto ele fala daquela ideia instagramável, de como a obesidade é tratada, lembra? Vamos às alternativas. Comercialização de produtos supera o debate sobre a prevenção. Não. O autor não traz essa opinião. Então, esse debate, perdão. Então, não faz sentido. Necessidade clínica de medicamento é estigmatizada pelos usuários. Não, não é a necessidade clínica que é estigmatizada, é a responsabilidade do paciente se coloca toda nas costas da pessoa obesa, como se tudo fosse decidido a partir dela, e os medicamentos também são afastados por conta do valor. Publicidade online omite o caráter prolongado do tratamento médico. Também não, em nenhum trecho ele traz que essa publicidade online omite esse tratamento prolongado. Não faz sentido. Na verdade, esse tratamento ele é acessado apenas por a elite. É isso que o texto critica na sua maioria, na maioria das partes que a gente leu. Apelo estético mascara a gravidade da doença como um problema de saúde. Sim. Naquela ideia do início do texto aqui, ó, que ele fala, seria muito mais instagramável aparecer em mais um Reels prometendo a nova panaceia capaz de resolver um problema tão complexo quanto a obesidade. Então o texto está te falando. Um Reels não é possível de explicar toda a problemática perante a obesidade. Então, se mantém aquela ideia somente estética e se esquece que o problema da obesidade é uma doença crônica, multifatorial, que depende, como eu falei, de contexto social e econômico, que é muito maior do que somente um padrão estético de beleza, entende? Senso comum associa a enfermidade à falta de esforço da pessoa afetada. Esse trecho aqui realmente existe, mas ele não está relacionado ao uso de redes sociais. Está relacionado mais quando a pessoa busca um tratamento. Então, na verdade, isso daqui está contido no texto, mas não está contido nessa parte do texto. Então, é importante você ficar atento a isso também. Questão 17. A relação, entre os textos permite compreender que o discurso literário expressa uma crítica no contexto social do século XIX por meio da vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o, custou-me 100 contos de réis. Foi barato, não sei não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, a toda a minha riqueza por este momento. José de Alencar, senhor. Em 1800, na literatura, iniciava-se o romantismo, que colocou em questão a estratificação social e os efeitos que os valores sociais tinham sobre os indivíduos. Nesses textos, a religião e as mulheres assumem o primeiro plano das análises. Moralistas e religiosos transformam as mulheres e a religião em motivo de discussões, uns como determinadores de moral social e outros de íntima relação inexistente entre a igreja e Deus. Duas circunstâncias de indivíduos eram induzidos a aceitar. Desse modo, foi marcado pelo estudo do indivíduo, porque é no indivíduo que estão sempre os valores morais e religiosos. As mulheres estavam no primeiro plano, porque em qualquer tempo são o principal alvo da moral crítica e da religião. Aqui no texto traz um trecho no primeiro texto traz um trecho de um livro do período citado, né? E aqui faz uma explicação de como esse período lidava com essas questões, né? De como a mulher era entendida somente com o seu valor perante a existência de um homem para acompanhá-la. Então, ela não era entendida como um ser humano ali completo em si, ela deveria ter um homem ali, e que isso estava tudo alicerçado diante de um plano religioso, de uma moral
patriarcal e um plano religioso que entendia as mulheres naquele campo de uma submissão. Entende? É isso que os dois textos estão te trazendo. A relação entre os textos permite compreender que o discurso literário expressa uma crítica no contexto social do século XIX por meio da valorização do dinheiro em detrimento do afeto conjugal. Não. Aqui não é o foco do período literário, a crítica ao contexto social não é esse. Inversão de papéis sociais atribuídos a homens e às mulheres. Também não. Na verdade, é uma definição bem fixa dos papéis sociais, de que a mulher seria aquela parte ali de, normalmente, de trabalho de cuidado, e a homem seria aquela parte de prover. É aquela visão bastante definida de hierarquias de gênero que o texto te traz. Então, na verdade, não são a inversão de papéis. Na verdade, é aqueles papéis que sempre estiveram ali naquela sociedade patriarcal. Ironização das convenções morais que organizavam as relações. Exatamente. Ironização, principalmente nesse texto aqui, né? Ele deixa bem clara essa ironia. Problematização do poder simbólico da religião sobre o indivíduo. Não somente o poder simbólico, não sobre o indivíduo como um todo. Ele fixa bastante na relação com as mulheres, né? Reprovação de valores que idealizam o comportamento feminino. Também não. Ele não está idealizando aqui o comportamento feminino. O texto não faz isso neste momento, então não faz sentido. Então, isso daqui está muito relacionado a isso, que está relacionado a isso, que tudo leva para a alternativa C, entende? Então, a alternativa C é a correta, ok? Questão 34. O artigo sobre a influência dos algoritmos no gosto pessoal enfatiza a crítica à tecnologia por às segundas-feiras, os usuários de Spotify recebem uma lista personalizada de música que lhes permite descobrir novidades, assim como sistemas de recomendação da Amazon, Google, eBay e Facebook. Este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja revolução e os usos aplicados no consumo cultural são infinitos. O algoritmo constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até sempre lugares reconhecíveis, como afirmou Pierre Bourdieu em 1979. A distinção. O gosto foi, durante anos, o grande elemento de diferenciação social. Segundo a teoria, esse elemento nos permite julgar os demais e, ao mesmo tempo, ser julgados. Confere a possibilidade de nos distinguir, nos classificar e, inevitavelmente, nos classificam também. No entanto, construir uma identidade por meio de hábitos culturais e de investigação cotidiana, obviamente, permite exibir um brilho que pouco tem a ver com a máquina que é capaz de oferecer. O algoritmo sustenta seus críticos, nos torna chatos, previsíveis e empobrece nossa curiosidade por explorar um acervo cultural. Então, o clímax do texto, como eu falei, sempre procura o clímax porque te ajuda a entender melhor o texto. É quando esse parte aqui, ó. No entanto, construir uma identidade por meio de hábitos culturais e investigação cotidiana, obviamente, permite exibir pouco tem a ver com a máquina que é capaz de oferecer essa parte aqui e essa parte aqui. Confere a possibilidade de distinguir, nos classificar e, inevitavelmente, nos classificam também. Então, tá falando que ele usa de gancho inicial aquela ideia do Spotify de criar gems, né, de criar mix ali, e também de mostrar retrospectiva de tudo que o Spotify oferece ali para o usuário, tudo baseado no próprio gosto pessoal do usuário. Então você vai ficar preso naquela bolha do seu próprio gosto, você não vai explorar muitas coisas novas, e mesmo que explore algo novo, vai ser dentro daquele mesmo contexto ali. O Spotify sempre faz isso, ele te manda músicas, mas músicas novas, mas músicas dentro do que você sempre ouve. Então isso te classifica e te define na sua identidade ali de gostar de um determinado gênero musical, de não gostar, mas também te restringe, porque o seu acervo cultural vai ficar sempre previsível, como o texto fala, e empobrece a curiosidade de você mesmo buscar novas músicas e algo totalmente novo e ter esse interesse, entende? Então, a crítica e a ideia do texto é essa, de trazer inicialmente o Spotify para que isso
tem ali a explicação, né, de tudo que funciona essa identidade e por que às vezes essa identidade fica limitada a essas bolhas. O algoritmo sobre a influência dos o artigo sobre a influência dos algoritmos do gosto pessoal enfatiza a crítica da tecnologia por impor preferências no cunho musical dos ouvintes do aplicativo, não. Ele não impõe preferência, ele só mantém ali qual é a sua preferência e vai te mandando coisas do mesmo estilo da sua preferência. Reduzir a capacidade do sujeito reconhecer diferentes culturas. Não, o sujeito consegue reconhecer. A diferença é se ele consome diferentes culturas. Eu consigo reconhecer diferentes culturas. Isso é inato da racionalidade. Só que é diferente reconhecer diferente reconhecer, diferente também de valorizar, porque tem gente que reconhece, mas não valoriza e minimiza diferentes culturas, e de consumir também. Promover a passividade em detrimento das descobertas genuínas. Exatamente. Essa passividade é que o Spotify vai todo o tempo, ou qualquer outra bolha, né, comunicativa de ali do algoritmo, vai ficar o tempo todo te indicando o que ele mesmo percebeu que é do seu estilo, e você vai ficar passivo aquilo. Não é uma busca concreta e genuína sua. Nossa, eu ouvi uma música em tal lugar, eu achei bem bacana, vou pesquisar. Antigamente era assim, né? Eu lembro criança pegando o celular do meu pai e gravando tocava música em um rádio, aí eu gravava no celular para depois tentar descobrir que música era. Isso tudo era de uma forma ativa, né? E tudo assim a gente ia descobrindo novos gostos por meio de outras pessoas. Tenho certeza que seu gosto musical é influenciado por outras pessoas, principalmente porque tudo isso era algo comum na época, e com o uso da tecnologia, isso passou a ser muito mais passivo diante de que a tecnologia te oferece aqui, ó. Ah, e vi que você gosta de rock, então umas 3 playlists de rock, você vai ficar sempre ouvindo rock, você nunca vai buscar novas coisas, e caso você receba ali novas coisas, vai ser nichado. Impedir a elaboração do pensamento crítico sobre a arte moderna, não somente sobre a arte moderna, né? E também não necessariamente impede, restringe, né? Não é impossível que você crie um senso crítico, na verdade vai ficar limitado. Mais difícil que você crie, mas não impossível. Condicionar a satisfação pessoal à aprovação de opiniões externas. Também não. Essas opiniões externas aqui são para definir esse gosto e se adequar a grupos, se classificar, julgar e ser julgado, é nesse sentido socializar, né? Mas não no sentido essencialmente da relação com a plataforma, entende? Ok? Questão 18. Ao explorar a interioridade, da narradora, a expressividade lírica manifesta-se na forma como o texto. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que me fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. Eu voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente uma das pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira perna me faz falta e me assusta. Era ela que me fazia de mim uma coisa incontrolável por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar. Estou desorganizada porque perdi o que não precisava. Tá vendo que esse trecho aqui ele tem muito mais um fluxo de pensamento do que aquele primeiro texto lá que a gente leu. Eu não me recordo se era da primeira questão, mas tá vendo que a Clarice tem muito disso, né? Ela parte de uma ideia e ela vai seguindo de um fluxo muito contínuo de pensamentos. É como nossa cabeça mesmo funciona, só que dito um papel, como se a gente fosse escrevendo tudo que a gente está pensando aqui de uma forma quase que frenética. Então entende que fica muito, sabe, naquela onda de pensamento. Então, é isso que é um fluxo de consciência. Como eu falei, uma das grandes autoras brasileiras que se apoiam bastante nisso é Clarice Lispector. Vamos às alternativas. Então, tá falando que ao explorar a interioridade, ela pensando nesse tripé, né, que era a terceira perna que ela perdeu e de como isso influenciou, a expressividade lírica, a parte lírica, essa parte
essa parte subjetiva, essa parte mais poética e tudo isso de uma sonoridade ali, tudo isso é lírico, sabe? Manifesta-se na forma de um texto de. Vamos às alternativas. Descreve sentimentos conflituosos a partir. Perdão, peraí. Voltou tudo aqui. Ao explorar a expressividade lírica, manifesta-se na forma do texto de. Descreve sentimentos conflituosos a partir das afirmações negativas. Não. Ela traz só uma ideia aqui. Perdi alguma coisa que me era essencial, mas não traz aqui necessariamente um sentimento negativo, né? Então, não. Articula imagens simbólicas para expor estado de experiência subjetiva. Sim, é simbólico. Ela não é de verdade um tripé. Ela não tinha 3 pernas. Isso é lógico. Como eu falei, mesmo que você não entenda o que realmente a Clarice queria dizer com a falta da sua terceira perna, você entende que ela não tinha de verdade uma terceira perna, que isso era para representar algo. E esse representar algo é uma experiência subjetiva. Organiza os eventos sequencialmente para definir uma temporalidade do enredo. Também não. A expressividade não funciona aqui, não é isso. Formula reflexões com o objetivo de promover uma interlocução com o leitor. Também não. É algo mais interno, né? É um pensamento ali, um fluxo consciente de interno. Ela não está necessariamente essa interlocução com o leitor. Reconstrói episódios de experiência pessoal baseados em referências factuais. Não. Ela tá reconstruindo os episódios. Ela tá, na verdade, falando que ela perdeu algo e de como isso funciona, entende? Então, a alternativa correta é a letra B. Beleza? B de beleza. Isso foi ruim, né? Desculpa. A expressão é curioso no primeiro parágrafo do texto evidencia uma. No Brasil, é curioso. Tá vendo que o texto já te falou. O texto que ele quer que analise. Às vezes, se você tiver sem tempo, dá para ler só o trecho. Que eu tô falando de uma situação muito catastrófica ali, que você tiver muito sem tempo, você leria só aquele trecho. Porque às vezes, se você tem um tempo, como eu falei, se você organizou bem sua prova, você vai conseguir ler tudo. Te garanto. Mas caso você não tenha tempo, lê só o trecho que está sendo citado. Quando ele cita definitivamente como ele está fazendo assim, ó. Expressão é curioso, primeiro parágrafo, evidencia o quê? Essa expressão do primeiro parágrafo, ele não está falando do texto todo. No Brasil é curioso ver quem reclama de vocábulos como delivery e deletar, do inglês delete pelo latim deletum, no verbo delere. Não implica com palavras de origem japonesa que apresentem cardápios, como temaki, sushi, gyoza, tempayaki, shiitake e sashimi, perdão. De fato, a cultura alimentícia japonesa é globalizada, segundo o professor Isao Kumakura, docente do Museu Nacional de Etnologia do Japão. A comida italiana está presente no Brasil há muito tempo, mas o avanço das redes nacionais de supermercados estimulou o país à distribuição de caixas de pacote de diferentes tipos de massa, com nome italiano. Pitorescos para os nossos padrões, com grafia de origem: farfalle, borboletas, oricelli, orelhas pequenas, vermicelli, pequenas minhocas e fusilli, parafuso. Ninguém se queixa da presença desses vocábulos nem considera ameaças à sobrevivência do português. Diria que os problemas políticos e ideológicos relacionados à origem da palavra estrangeira desaparecem quando se trata de um delícias da mesa. O estômago fala mais alto. É verdade que há 50 anos nem havia no Brasil as redes de comidas rápidas americanas, árabe, italiano, chinês ou japonês. A globalização possibilitou a inserção de diferentes cuisines no país. O resultado de alimentação ficou mais variado e graças à criatividade dos chefes da engenharia de alimentos mais saborosa, pois temos soufflés e fricassês de legumes e verduras, frappés, mousse, ganache. Outro resultado é o aumento no número de palavras de português, que existe o registro de novas palavras nos dicionários. Quem não sabe a diferença entre sashimi e sushi, entre burrito, taco e nacho, precisa de orientação. A expressão é curioso no primeiro parágrafo evidencia o quê? No Brasil, é curioso ver... Ai, risquei aqui muito. No Brasil, é curioso ver quem se reclama dos vocábulos como delivery e deletar. Vamos às alternativas. Delimitação
do que foi enunciado, esse curioso delimita o que foi enunciado? Não. Inserção do enunciador sobre o que fala, a expressão é curioso, faz a inserção do enunciador? Não. Introdução de um tópico a ser enunciado? Também não. Juízo de valor expresso pelo enunciador? Exatamente. O que é esse juízo de valor? É uma opinião ali pessoal, né? Uma indagação pessoal, né? Ele fala, é como se a gente tivesse uma conversa aqui e eu trouxesse esse ponto à conversa. É curioso, né? Ver quem reclama de vocábulos como delivery e deletar, mas não implica com palavra de origem japonesa e eu começo. Então, é esse juízo de valor, esse pensamento particular meu. Correção ou reformulação do que foi enunciado? Não. Como que ele vai fazer uma reformulação do que foi enunciado se a primeira frase do texto ele vai reformular o quê? No Brasil? Não faz sentido. Isso daqui é totalmente absurdo, né? Questão 16. A expressão que abre o conto marca, na cultura eurocêntrica, o modo de construção temporal de muitos gêneros narrativos. Os fragmentos do irlandês Oscar Wilde, o tempo é apresentado de modo impreciso, vinculando-se a uma representação. Era uma vez dois pobres lenhadores que voltavam para casa através de um grande pinheiral. Era inverno e a noite estava extremamente fria. A neve jazia espessa no solo e sobre os galhos das árvores. A geada fazia estalar ternos ramos onde eles passavam. Enquanto chegam à cachoeira da montanha, enviando surpresa imóvel o ar, pois o rei gelado a beijara. O frio era tamanho que nem mesmo os animais e os pássaros sabiam como se arranjar. Ufa! Rosnou o lobo ao passar vacilante pelo mato com a cauda entre as pernas. Esse tempo é terrivelmente monstruoso. Por que o governo não toma alguma providência? Piu, piu, piu! Papilaram os pintarroxos verdes. A velha terra está morta e cobriram sua mortalha branca. A terra vai caçar a terra vai se casar, e este é o seu vestido de noiva, murmuravam as. Seus pezinhos cor-de-rosa estavam inteiramente gelados na neve, mas achavam que deveriam dar à situação uma nota romântica. Então, aqui, né, esse conto e novela do Oscar Wilde, O Menino e a Estrela, parece. Não tenho certeza, não conheço esse conto, mas parece algo infantil, né? Por conta das personagens, né? Animais de uma forma que usando bastante essa personificação, né, de animais falando de forma como seres humanos, né, e de trazendo essa ideia romântica, né, de entender a neve, aí fala que a terra está se casando, muito disso, né. No fragmento, o autor irlandês, o tempo é apresentado de modo impreciso, vinculando-se a uma representação. Vamos às alternativas. Fantástica e transgressora dos contos populares. Não. O tempo está de uma forma bem linear aqui. Porque começa com era uma vez e tem ali uma reflexão ao final. Mágica e longínqua da passagem. Mágica e longínqua da passagem, paisagem e dos animais. Sim. Mágica nesse sentido, né, de os animais falarem, eles falarem de que a Terra estava se casando, tudo isso de uma forma muito, como eu falei, parece um conto infantil, eu não posso afirmar aqui porque eu não o conheço, mas me parece muito algo pensado para o público infantil, então tudo isso faz sentido sim com a alternativa B. Objetiva e moralizante das relações pessoais. Não. Tem realmente textos que têm essa moral ao final, mas o que no texto não é moralizante objetiva, então não faz sentido. Inverossímil e infantilizada da natureza. Inverossímil, não. Tem realmente essa visão infantil, mas o tempo não é inverossímil aqui. Tá falando aqui da representação do momento impreciso, do tempo, né? Então não faz sentido essa alternativa. Bem humorada e irônica da vida rural. Não é irônica, nem que parte aqui é irônico, não faz sentido, né? Então a alternativa correta é a letra B, ok? Questão 12. Textos opinativos valem de
Valem-se de estratégias dissertativas diversas visando o convencimento. No artigo, a apresentação de dados científicos corrobora com a ideia de que o... Por que eles colocaram dados científicos? Vamos ver. IAT, a sigla inglesa de Teste de Associação Implícita, é o nome da técnica que revolucionou o estudo sobre o preconceito. Ao avaliar a facilidade de associarmos categorias como negros, gays, gordos, velhos, etc., a conceitos positivos e negativos. Ela permite não apenas acessar o inconsciente, como também medir o nosso grau de preconceito. Implícito, isto é, aquele que não admitimos para nem nós mesmos. O que a AT revela sobre o preconceito contra idosos. Há uma discriminação etária, um par de paradoxos bem intrigantes. Para começar, a constatação de que, apesar de não se ter a noite de discurso de ódio ou mesmo hostilidade sistemática com idosos, o preconceito em relação ao grupo de é forte e disseminado. Quando a medida é até apenas 6% dos norte-americanos associavam a velhice a algo positivo, contra 80% relacionavam a juventude ao bem. Esse mesmo fenômeno aparece também em sociedades asiáticas, onde o respeito pelos mais idosos é tido como um traço cultural marcante. Mais interessante ainda, os próprios idosos exibem os níveis de preconceito contra os mais velhos semelhantes aos demonstrados pelos jovens, diferentemente do que ocorre em outras discriminações. A dissonância cognitiva se resolve quando usamos a IAT para avaliar como os idosos veem em si mesmos. O resultado é surpreendente. E tanto quanto os jovens quanto os idosos associam automaticamente seu eu com a juventude, não com a velhice. Para os nossos cérebros, o velho é só o outro. Seria o segredo da juventude eterna, se o corpo acompanhasse os desejos do cérebro e não fosse parando de funcionar direto. Então, você está falando aqui de uma ferramenta, né, de uma teste de associação implícita, né, de como identificar esses preconceitos velados, né, que normalmente não são ali de forma efetiva, de um preconceito, de uma violência direta, mas que existem. Baseado no quê? De falar sobre a velhice e se você traz pontos somente negativos ou positivos. E aqui ele também traz o pensamento de que até mesmo as pessoas idosas tendem a enxergar si mesmos como identidade baseado na juventude. Então, tanto que esse texto aqui, ele se relaciona bastante com o tema da redação do Enem do ano passado. A perspectiva acerca do envelhecimento, lembra de como o envelhecimento ainda é um estigma muito grande, que é visto como quase que algo de um fracasso. Então, o envelhecimento é visto de uma forma muito negativa por grande parte da população e que, mesmo que não seja dito de forma direta, existe sim esse preconceito. Tanto que um dos eu usei esse argumento, muita gente usou também, o livro da Simone de Beauvoir, A Velhice, né, que ela fala que o idoso é considerado o outro que não é digno, não é só submetido a tudo que é lhe dado, né? Sempre nesse papel ali secundário. Então, o que o texto te traz é isso, basicamente. Vamos às alternativas. Então, ele está visando convencimento. No artigo, a representação de dados científicos corrobora com a ideia que aqui ele trouxe esse dado, 80% relaciona a juventude ao bem, 6% dos norte-americanos algo positivo, tudo isso aqui são dados, né? Por que ele trouxe esses dados? Se ele está visando convencimento, né? Discriminação contra os idosos funciona de forma similar a qualquer tipo de preconceito. Não. Justamente o contrário. Ele fala que uma das diferenças do preconceito dos idosos é que as próprias vítimas entendem também a velhice como algo negativo, que não acontece em alguns outros preconceitos. Então, ele mesmo cita essa diferenciação. Por isso, a alternativa A não está correta. Segredo da juventude eterna pode ser descoberto com a ajuda de pesquisa divulgada. Também não, né? Essa alternativa aqui é absurda. Teste de associação implícita permite quantificar o grau de preconceito inconsciente. Não é quantificar o grau de preconceito inconsciente. Na verdade, é uma pesquisa ali de uma média, né? Então, não é tipo uma associação implícita que vai falar ali o grau de preconceito. Não tem como definir isso de uma forma tão específica e objetiva, né? População estadunidense entende envelhecimento de forma diferente da asiática. Não. Por quê? Mesmo que aqui traga a ideia de que a Ásia, né, tem essa cultura mais de respeito às pessoas longevas, apesar disso,
não é isso que é usado os dados e também não é isso que visa o convencimento. Então, não faz sentido. Preconceito etário se manifesta de forma contraditória nos resultados encontrados. Exatamente. Esse contraditório é no sentido que, quando medido em até apenas 6% dos americanos associavam a velhice como algo positivo, contra 80% relacionavam a juventude ao bem. Tá vendo que é esse contraditório no sentido que, mesmo que não seja dito o preconceito, ele existe. Então, assim, apesar de o preconceito contra os idosos não ser algo claro ali, mas ele existe de forma velada. Então, é isso que o texto te traz, ok? Então, a alternativa correta é a letra E. 32. A hipérbole apresentada no texto evidencia a hipérbole, figura de linguagem, né? Se você não sabe figuras de linguagem, procure saber. Mas a hipérbole é uma figura de linguagem ligada ao exagero, né? Quando a gente fala, por exemplo, aquela expressão eu vou morrer de fome. Você não vai efetivamente morrer, né? Na maioria dos casos, a gente fala isso de uma forma hiperbólica, né? De um exagero mesmo, de que você está com muita fome. Mas você não vai necessariamente morrer de fome. Se houve alguém que quisesse servir a Dom Quinquina, ou se fosse ela mesma quem pôs a carta anônima no bolso da jaqueta de Augusto, é coisa que pouco interesse dá. O certo é que o estudante, indo tirar o lenço para assoar-se, achou interessante o escritinho. Então correu logo a um lugar solitário, e só depois de devorar o convite sem assinatura, foi que lembrou que ainda não havia se não lembrou-se que ainda não se havia assoado. Então tá, esse trecho aqui tá bem claro, né? Então correu logo para um lugar solitário, só depois de devorar, ele efetivamente devorou o convite, sem, sem assinatura, foi que lembrou que ainda não havia soado. Então ele não efetivamente devora, né? É uma hipérbole aqui. Vamos às alternativas. Importância social do convite, sugerindo o valor público e cerimonial do contexto narrativo. Não. A hipérbole não faz isso aqui. Ansiedade de Augusto, associando o gesto de ler a um estado emocional do personagem. Exatamente. Esse devorar, né? Essa ansiedade é ler muito rápido, é quando você lê assim, tem outra expressão que a gente usa bastante, eu devorei aquele livro, li muito rápido. Tudo isso, né? Que é aquela ansiedade, né? Aquela ânsia, né? Domínio racional do personagem sobre a situação, evidenciando a ponderação diante do ocorrido. Não é um domínio racional, né? Na verdade, é algo mais ali, mais emocional, então não faz sentido essa alternativa. Hábito recorrente de Augusto, revelando seu interesse por leituras reflexivas em situações cotidianas. Isso daqui seria extrapolar o texto. Como você sabe que o Augusto tem essa tendência a ler? Da onde você tirou isso? Não faz sentido essa alternativa. Tom humorístico da ação, ressaltando o contraste entre a mensagem recebida e o comportamento eufórico de Augusto. Não. Esse, esse contraste não é algo da hipérbole, também não é algo trazido pelo texto, então não faz sentido, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 45. No poema manifesta-se a função poética da linguagem, pois ave a raiva desta noite, a baita lasca fúria abrupta, louca besta vaca solta, ruiva luz que contra o dia, tanto e tarde madruga. Então é um poema do Leminski, né? Ele tinha o estilo pessoal de fazer esses textos mais curtos, né? Normalmente inspirados nos textos haikais, né? Que são esses textos realmente curtos, de poucos, poucos versos ali, que trazem uma reflexão maior. O Leminski tinha esse estilo, então no poema manifesta-se a função poética da linguagem, pois a função poética da linguagem. Vamos às alternativas. Versificação delimita o início e o término das frases. Não.
Não faz sentido essa alternativa. Linguagem produz efeitos sonoros e jogos de imagem. Sim, faz sentido essa alternativa. Ave a raiva dessa noite. A baita lasca fúria abrupta. Louca besta vaca solta. Olha o som dessa frase. Louca besta vaca solta. Louca besta vaca solta. Entende essa efeito sonoro? Ruiva luz que contra o dia. Ruiva luz que contra o dia. Tanto e tarde e madruga. Tanto e tarde e madruga. Tanto e tarde madruga. Entende? Tudo isso é um efeito sonoro e um jogo de imagens de louca, besta, vaca solta, várias imagens, ruiva, luz que contra o dia. Como eu falei, não precisaria necessariamente saber o que o Leminski queria dizer aqui, era só, como eu falei, essa ideia dele de trazer esses poemas mais curtos e qual era a função poética aqui da linguagem, né? Rima evidenciar apego do poeta a regras de composição. Não, na verdade, o Leminski era bastante disruptivo, né? Então não faz sentido essa alternativa. Ele não tinha as regras de. Ele gostava de versos brancos, ele gostava dessa ideia mais de diferente mesmo, de escrita bastante. Esqueci a palavra. É uma escrita bastante própria, sabe? Algo bastante autoral mesmo, então não faz sentido. O conteúdo revela a inserção de temas sociais. A literatura também não. Eu lírico demonstra sua percepção acerca da realidade. Faz sentido essa alternativa diante, mas não faz sentido diante com a função da linguagem, né? Talvez sim, ele faz uma visão ali, percepção, mas não faz sentido com o enunciado, ok? Questão 30. Na letra de canção Receita para Fazer um Herói, a banda de rock nacional Ira percebe certa confluência dos gêneros, pois nesse texto mescla-se a estrutura tradicional de uma receita a... Tá, é uma receita para fazer um herói, que na verdade é uma música. Toma-se um herói feito do nada como nós, era um tamanho natural. Embebede-se a carne de um jeito irracional, como a fome, como o ódio. Depois, perto do fim, levanta-se o pendão, e toca-se o clarim, serve-se o morto, serve-se morto, morto. Então, a receita para fazer um herói, normalmente são receitas de alimento, né? Então, é que eles modificam o estilo do que é, como se fosse uma paródia ali, né? De uma receita. Então, aí, vamos às alternativas. Ele mescla a estrutura tradicional de uma receita a delimitação de elementos estruturais típicos de uma narrativa, não. Para tecer uma narrativa, tinha que ter personagem, tempo. Em que momento ali tem todas essas delimitações? Não. Encenação de um fato presente em subgêneros como a tragédia, também não. Não faz sentido isso. Estrutura paralelística pertencente ao gênero dramático, não. Em que trecho você identifica características do gênero dramático? Aqui não. Lacunas e parcialidades características do gênero lírico, sim. Por que gênero lírico? Se ele tirou de uma receita para ser um poema, então ele colocou algo lírico numa receita. Num poema que eu falo assim, na música, né? Porque a música é uma forma ali poética, lírica, de uma sonoridade. Objetividade e formalidade inerente ao gênero épico também não. O gênero épico talvez tenha a ver com o herói, né? Mas o herói aqui não é colocado nesse contexto épico, então não faz sentido, ok? Questão 36. A coesão é um processo que estabelece linguisticamente a ligação entre palavras, orações, períodos e parágrafos em um texto. Considerando os recursos por Milo Fernandes, contribui para a coesão do texto. A eletricidade é o que dá choque. No fio lá de casa é só susto. Agora nos da rua, muita gente morre e não seus passarinhos que nem ligam. A eletricidade também é que dá luz elétrica e que o papai sempre diz que esqueceu de pagar. Ele quando o homem vem cortar. A luz elétrica não é como a luz do sol, pois precisa de lâmpada para acender e para queimar. Fora que eu não sei mais nada de eletricidade, a não ser a televisão que até mesmo o papai diz que ninguém entende. A coesão no sentido daquela construção, né, dos fatos ou dos trechos, é um processo que estabelece linguisticamente a ligação entre as palavras,
orações, períodos e parágrafos em um texto. Considerando os recursos empregados pelo autor, contribui para a coesão do texto. O que contribui no texto para a ligação linguística entre palavras, orações, períodos e parágrafos? Vamos às alternativas. A elipse no fio lá de casa é só susto, que dá progressão textual ao trecho por meio da retomada do sujeito à oração anterior. Sim, faz sentido. No fio lá de casa que só dá susto, ele se refere à eletricidade, né? Então faz sentido aqui a alternativa letra A. A hiponímia em muita gente que ocorre de forma de fazer referência à população em geral sem que haja repetição de termos. Não. Esse daqui não faz sentido com o texto. Não é hiponímia aqui, então não faz sentido. Locução concessiva, hein? Fora isso, eu não sei mais nada sobre a eletricidade, a não ser a televisão, que estabelece contradição. Também não. Não é uma contradição aqui, não faz sentido. Advérbio agora, na terceira frase, que é responsável por estabelecer a relação de sequenciamento temporal entre as ações. Agora nos dá muita gente da rua morte. Não é um sequenciamento de ações, né? Ele só está dando ali outro exemplo, né? Então não é necessariamente um sequenciamento de ações. O pronome demonstrativo S na última frase, que mantém a temática sobre a qual discorre, retomando o termo eletricidade. Deixa eu ver. Fora isso, eu não sei mais nada de eletricidade, eu não sei a televisão, mas até mesmo essa aqui está referindo à televisão. Não está referindo à eletricidade. Então não faz sentido. O que ele está falando aqui. Fora isso, eu não sei mais nada sobre a eletricidade. Ok, eu não sei mais nada sobre a eletricidade, a não ser a televisão. Mas essa mesmo o papai disse que não, e ninguém entende. Ninguém entende é a televisão, não é ninguém entende a eletricidade, ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Questão 33. Os trabalhos da indiana Rup Kaur costumam fazer referência ao genocídio do povo Sikh, ao qual pertencem a poeta indiana e sua família. Neste poema, o eu lírico lida com a violência a partir da Como é tão fácil para você ser gentil com pessoas? Ele perguntou. Leite e mel pingaram dos lábios quando respondi, porque as pessoas não foram gentis comigo. Então aqui tá falando que ela sempre coloca, né, esses traços do genocídio contra o povo dele, ao qual pertence, né, a autora. No poema Eu Lírico, a autora, no caso aqui é a Rupi, lida com a violência a partir de que perspectiva ela lida com a violência? Ela lida de uma forma de ressignificar, né? De que ela sofre a violência, mas ela não reproduz violência justamente por ela saber de forma que não é algo bom para ela e nem para o seu povo esse tipo de violência, então ela não reproduz, ela pratica essa empatia para com outras pessoas, porque ela sabe o que é estar nesse papel de imposição, nesse papel de ser o povo ali subjugado. Então, por isso que ela faz essa ressignificação do que ela sofreu a tomar uma decisão diferente daquelas pessoas, né? Vamos às alternativas. Atitude de enfrentamento? Não, não é um enfrentamento aqui. Na verdade, ela atribui uma postura diferente do que essas pessoas. Resignação ante a violência? Não. Essa resignação seria ela ficar mais passiva diante da violência, né? De uma forma a aceitar a violência ali. Então, ela não aceita a violência, não é isso. Submissão à agressividade? Também não. Está submissa à agressividade. Não é isso que o texto está te trazendo. Indiferença às intimidações não é uma indiferença. Não quer dizer que ela não se importe com as intimidações. Quer dizer que ela não vai levar para frente aquelas intimidações, ela não vai reproduzir com outras pessoas o que fazem com ela. Postura delicada à impolidez. Exatamente. Esse delicada é no sentido de ela ser gentil com as pessoas, mesmo que outras pessoas não foram gentis com ela. Então, ela é delicada diante daquele cenário tão cruel, entende?
Questão 42. No poema, a linguagem empregada do pai de Juca Pirama confere à fala um tom. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descestes e o combate do forte? Pois chorastes, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, serem presavis a morreis. Um amigo não tenhas piedoso, que o teu corpo a terra embalsame, pondo o vaso de argila cuidado, arco e flecha e tacape a pé, se maldito e sozinho na terra, pois que tanta vileza chegastes, que em presença da morte choraste, tu cobastes, meu filho não és. Então aqui o poema, né, a linguagem empregada nesse poema pelo pai de Juca Pirama, confere à fala um tom. Qual é o tom que essa linguagem, né, uma linguagem bem específica aqui, ele coloca que tom? É um diálogo, aparentemente, né? Então ele tá ali falando diretamente com o filho dele. E o que essa linguagem confere, né? Vamos às alternativas. Formal, que intensifica as consequências de condutas condenadas pela tribo. Exatamente. Oi? Principalmente nesse trecho aqui, né, que ele fala, né, tal coisa, tal coisa. Tu combate, meu filho não és. Então ele tá condenando certas condutas ali, entende? Instrutivo, que regula a honra dos deveres dos membros da comunidade. Não é, ele não tá fazendo instruções, ele não tá falando, ó, você vai fazer dessa forma, você vai fazer dessa forma. Na verdade, ele tá falando, se você fizer dessa forma, tá errado com o que a tribo fala que é o correto. Ritualístico, que impõe a obediência aos superiores da hierarquia indígena. Não, não faz sentido isso. Autoritário, que estimula no filho o confronto com os guerreiros rivais. Não, não é autoritário. Ele tá falando no sentido ali de consequência daquelas condutas. Moralizante, que condena o comportamento do povo inimigo. Não, ele está se referindo ao filho dele, então não é ao povo inimigo. Então não faz sentido essa alternativa, ok? Então é isso, gente. Gostaria de agradecer. Dizer que qualquer dúvida estamos totalmente à disposição. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau.